Boa tarde, meu nome é Natália Pacheco e tenho o prazer de estar aqui com vocês para contar um pouco sobre o processo de negociação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses. Tive a oportunidade de estar envolvida nesse processo como delegada diplomática da missão da Bolívia junto às Nações Unidas em Genebra, onde entre 2016 e 2018 fui responsável por ajudar os embaixadores do meu país e encarregados de negócios na negociação da declaração. Tenho que mencionar que meu país, Bolívia, teve um papel fundamental nesse processo, já que foi o país que apresentou formalmente a resolução que deu início a essas negociações no Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão das Nações Unidas e a principal instância de discussão e decisões sobre direitos humanos. Após iniciado o processo, foi criado um grupo de trabalho intergovernamental para elaborar a declaração, que realizou 5 sessões de negociação. A Bolívia teve a presidência desse grupo intergovernamental durante 6 anos e, nesse papel, fui encarregada de liderar as negociações desse instrumento. Isso significa buscar um acordo entre os diferentes países, mas também com a participação muito relevante de outros atores, dos movimentos camponeses, entre outros. Um acordo necessário que permitisse a adoção desse instrumento, não somente por parte do Conselho de Direitos Humanos, mas também depois por parte da Assembleia Geral. Tenho que dizer que foi um processo muito especial, um processo realmente histórico, muito importante, porque não é todo dia que se adotam declarações no Conselho de Direitos Humanos, e muito mais essa, que foi uma declaração muito especial, porque reconheceu direitos que essa instância não havia reconhecido antes. Era um grupo que antes não havia sido reconhecido por esse fórum, como são os camponeses. Então, foi realmente um processo histórico. E não foi um processo fácil. Tinham muitos desafios. No início foi difícil, pois alguns países não reconheciam a necessidade de uma declaração sobre esse tema. Muitos pensavam que os direitos humanos, tal como já existiam, eram suficientes para proteger os camponeses. Mas se demonstrou ao longo das negociações que isso não era assim. Outro desafio foi também que se pudesse compreender a quem nos referimos quando falamos de camponeses. Infelizmente, esse termo havia sido mal compreendido em certas instâncias. Bom, a declaração conseguiu uma definição muito inclusiva de camponeses e camponesas. Outro desafio importante foi conseguir que se reconhecessem direitos indispensáveis e fundamentais para os camponeses. Direitos que conseguissem avançar de alguma maneira o direito internacional dos direitos humanos. Falamos de direitos, por exemplo, como o direito à terra, o direito às sementes, e foi muito difícil porque, no início, muitos países rejeitavam o reconhecimento e a inclusão desses direitos, que consideravam novos, embora não o fossem completamente. Mas esse foi um dos desafios, e também conseguir que se abordasse não somente o caráter individual desses direitos, mas também o seu caráter coletivo. Então, tivemos muitos desafios nessa negociação, mas podemos dizer que foi uma negociação bem sucedida e há vários fatores que fizeram com que isso fosse assim. Do meu ponto de vista, o primeiro foi a aliança com outros países. Bolívia buscou, em primeiro lugar, um grupo de países com os quais apresentar conjuntamente todas as resoluções que davam continuidade a essa negociação. E esse grupo era composto pela África do Sul, Equador e Cuba, que foram realmente aliados fundamentais no processo. Também em relação ao lobby com os países de pensamento afim, no Conselho de Direitos Humanos há um grupo de países em desenvolvimento que tem muitos temas em comum.
e a Bolívia conseguiu que o reconhecimento dos direitos dos camponeses fosse um dos temas promovidos por esse grupo. Também se conseguiu que o movimento dos países não alinhados, que já existia não só no Conselho de Direitos Humanos, mas em outros fóruns também, apoiasse esse processo. Obviamente, também foi importante o lobby com os grupos regionais, o Grupo Africano, a CELAC, a Organização dos Estados Islâmicos, entre outros, que fizeram pronunciamentos importantes em favor dos direitos camponeses, graças ao lobby da Bolívia. Outro dos fatores-chave foi o apoio de especialistas para poder convencer os países sobre a importância e os aspectos substantivos dessa declaração. Foi muito importante que especialistas como o Comitê Assessor, que é um órgão subsidiário do Conselho de Direitos Humanos, tenham escrito que realmente essa declaração era muito necessária. E o mesmo aconteceu com o relator do direito à alimentação, por exemplo, que com fatos e números mostrou realmente as violações que existem de direitos humanos e a importância desse instrumento. O mesmo aconteceu com outros especialistas do mundo acadêmico em Genebra, também outras organizações da sociedade civil que apoiaram e permitiram a participação dos camponeses. E o terceiro fator fundamental para a aprovação da declaração foi a liderança e a participação ativa dos movimentos camponeses que conseguiram articular uma única voz. Bem, graças à Via Campesina e outros grupos que se mobilizaram e conseguiram unificar as vozes de pessoas de diferentes estilos de vida, de imigrantes, de pescadores, de mulheres, de povos indígenas. Então, foi muito importante ter uma voz comum para os movimentos camponeses. E foi essencial tê-los presentes nas sessões do grupo de trabalho, no Conselho de Direitos Humanos, porque isso nos emocionou muito e ficamos muito tocados ao ouvir seus depoimentos. E eu acho que isso serviu para demonstrar que esse instrumento não era apenas uma discussão teórica, mas algo que mudaria a vida dos camponeses de todas as regiões. Então, isso foi fundamental, deu muita legitimidade a esse processo. Bem, graças a esses 3 fatores, a declaração foi adotada em 2018 e estamos muito felizes com o resultado. Foi uma ampla maioria de países que aprovou e votou a favor, países de todas as regiões, incluindo a Europa. Também conseguimos manter a substância, a força da declaração. Os direitos buscados desde o início foram mantidos, como o direito à terra, o direito a sementes, direitos não apenas individuais, mas também coletivos. Então, creio que foi um resultado muito positivo. Espero que nos próximos anos continuemos com os mesmos esforços visando a implementação da declaração em todos os países. Foi realmente uma honra participar desse processo histórico. Muito obrigada.